o Pai verdadeiro nos proteja e nos livra de todo mal. Falando em Pai, Papa, você sabe que Papa é a mesma coisa que Pai, né? Papa é Pai, viu? É só você pesquisar aí, você vai ver. Falando em Papa, a doutrina da Igreja Católica chegou a essa conclusão. Primeiro Papa da Igreja foi Pedro, né? Pedro foi o primeiro Papa? Não, Pedro não foi o primeiro Papa. A igreja primitiva era liderada por todos os apóstolos de forma mais democrática. Jesus nunca colocou Pedro numa posição de comando sobre os outros apóstolos. Jesus é e sempre foi o único líder supremo da igreja. Jesus fez Pedro Papa? Não, Jesus não fez Pedro Papa. Pelo contrário, ele disse que ninguém deveria querer ser maior que os outros segundo Jesus. Liderança é servir aos outros, não mandar neles. Só que eu não vi na Bíblia até hoje onde é que está escrito que Pedro, que o apóstolo, o discípulo de Cristo, o apóstolo Pedro, foi denominado Papa. Mas eu sempre li na Bíblia que Pedro foi discípulo, apóstolo. Nunca vi uma passagem na Bíblia, nem na Bíblia dos evangélicos, que tem menos livros, né? Que tem 66 livros. Eu já li as duas Bíblias, viu? Tanto a Bíblia dos evangélicos, que tem 66 livros, quanto a Bíblia que a Igreja Católica usa, que tem 7 livros a mais. Se for levar em consideração a quantidade de livros, a Bíblia Sagrada usada na Etiópia, por exemplo, ela tem muito mais livros do que a Bíblia usada na Igreja Católica e do que a Bíblia usada pelos evangélicos. Mas não vamos para essa discussão não. Eu já li as duas e não tem tanta diferença assim. Inclusive eu li bastante, estou lendo ainda, continuo lendo, relendo os livros que tem na Bíblia Católica, que não tem na Bíblia dos evangélicos, que os evangélicos usam. E eu li mais para saber o que é que tem a mais nesses livros. E tem, claro que tem coisa a mais, mas o que que representa esse a mais para a doutrina cristã, para a vida cristã? Você tem que ver isso, né? O que tem a mais de livros a mais, mas o que isso representa para a doutrina, para a tua vida cristã. A discussão não é essa. Estamos falando aqui e que o nome Papa significa Pai. E segundo a doutrina da Igreja Católica, eles interpretam que Pedro, o apóstolo Pedro, foi o primeiro Papa. Quem foi que determinou que Pedro seria o primeiro Papa? Onde é que está escrito na Bíblia que Pedro foi o primeiro Papa? Pedro foi o apóstolo, né? Isso daí a Igreja Católica, debaixo de algumas coisas do Império Romano, é que decidiu dessa forma, viu? Não estou dizendo que está certo nem que está errado, estou apenas questionando por que dessa nomenclatura do Papa. E quem foi, onde é que está na Bíblia que Pedro foi o primeiro Papa? Está escrito onde? Qual é o livro, qual é o versículo, qual é o capítulo, qual é o texto? Então onde é que está escrito? Por favor, alguém me esclareça aí. Onde é que está escrito que Pedro foi o primeiro Papa? Pedro foi apóstolo, mas onde é que está escrito que ele foi o primeiro Papa? Quem foi? E onde está escrito isso? Eu quero saber. Também quem morreu por último dos apóstolos foi João. Então, enfim, quem foi que determinou isso aí? Mas fica essa aí no ar, viu? Fica a pergunta aí, ó. Que a doutrina da igreja fala em relação ao Papa. A Bíblia não afirma diretamente que Pedro foi o primeiro Papa, mas a doutrina católica interpreta passagens como a de Mateus 16, 18, 19, que Jesus diz: Tu és Pedro, e sobre ti e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu te darei a chave do reino dos céus. Então, sobre essas passagens, a Igreja Católica interpreta que o Papa seria o substituto de Pedro, né? Aí tem também em João 21, 15 até o 17, apacenta as minhas ovelhas. Falando de Pedro apacentar as ovelhas de Cristo, como a instituição de Pedro, como a rocha sobre a qual a igreja seria construída. Pastor Supremo conferindo-lhe a autoridade. Quer dizer, Jesus Cristo conferiu essa autoridade a Pedro. A doutrina católica em Mateus 16, 18, 19, a fé católica baseia-se na promessa de Jesus a Pedro, onde ele se refere a Pedro como a pedra fundamental da igreja. Ele confere o poder
de ligar no céu e na terra. O que não é a mesma coisa que o Papa tomar para si o poder de decidir isso ou aquilo outro. Enfim, é só uma dúvida que eu tenho em relação, e acho que é até uma dúvida um tanto justa, né? Onde é que está na Bíblia escrito que Pedro foi Papa? Onde está escrito que Pedro foi Papa, né? Isso é uma questão de interpretação, que interpretaram e colocaram assim, tomaram para si isso, né? Tem também em João 21:15, versículo 15 até o 17, Jesus confia a Pedro o cuidado do seu rebanho. Um encargo interpretado como pastoreio universal da igreja. Um dever interpretado, viu? Não está explicitamente assim, mas é interpretado como um pastoreio universal. O dever de transmitir aos seus sucessores. Mas onde é que está escrito? Novamente eu volto a falar que Pedro foi Papa. Enfim, argumentos da Igreja Católica. Os argumentos aqui, a primazia de Pedro. Pedro é consistentemente nomeado em primeiro lugar nas listas dos apóstolos e recebe um novo nome, Cefas, que significa pedra, sendo o único apóstolo a ter essa mudança solene, que significa pedra. Pá, onde é que está Papa nisso aqui? Já que Papa significa pai, né? Envolvendo a igreja primitiva. O apóstolo Pedro teve um papel crucial na fundação e expansão inicial do cristianismo, como escrito em Atos dos Apóstolos. Que eu me lembro que está na Bíblia que Pedro foi apóstolo. E Pedro nem foi o último a morrer. Então quem ficou por último dos apóstolos foi João. E não Pedro, para depois de Pedro já havia um Papa. E também que não tem na Bíblia que Pedro recebeu o nome de Papa. A interpretação protestante é diferente. Os protestantes já interpretam diferente. Tem outras interpretações. Mas, enfim, são dúvidas que eu acho que é justa, que tem uma certa relevância as dúvidas, né? Argumenta que na Bíblia não contém o conceito de um líder supremo ou de um Papa, que seria passado para sucessores. E não tem. Eu já li tanto a Bíblia católica, que tem 7 livros a mais. A mais, ou seja, tenha 7 livros que não tem na Bíblia que os evangélicos usam, os protestantes. Mas eu nunca encontrei essa passagem que fala que Pedro foi Papa. Enfim, a rocha pode ser a fé, enquanto alguns, como o vídeo da comunidade católica Shalom, veem a pedra como Pedro. Outros interpretam que a rocha é a fé de Pedro em Jesus, ou Cristo mesmo, como o alicerce da igreja. Enfim, há várias interpretações. A questão que eu estou falando aqui, nesse vídeo, nessa abordagem aqui, é onde é que está na Bíblia que Pedro foi Papa. Eu não vejo. Se você sabe, me fala aí, por favor, viu?